nós podemos ver aí ao longo da nossa caminhada, então, sobretudo nas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, o Senhor Jesus assegurando aos irmãos ali a sua presença, junto com eles, seus elogios, o seu consolo, o seu encorajamento, bem como também as advertências para que o seu povo se apartasse do pecado, se aparte do pecado, não se distraiam com as riquezas temporais, com as prostituições, com a licenciosidade do tempo presente, antes sejam suas testemunhas fiéis, pois ao vencedor está reservado as mais extraordinárias recompensas, a eternidade com o Senhor. E hoje a gente vai meditar um pouco sobre o capítulo 22, que é a apoteose de tudo que ele vem revelando, que é a esperança que nós temos, reforçando a confiança que nós devemos ter, que ele é fiel, que ele é verdadeiro, que as palavras dele vale a pena as pessoas acreditarem. Vamos então para o texto, por gentileza. Verso 6 a seguir, porque nós vimos que do verso 1 ao verso 5 ainda pertence ao capítulo 21. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. O versículo 2, aí nós vamos já comentar o texto. O versículo 2 do capítulo 21 de Apocalipse nos informa que daqui da terra, o apóstolo João vê a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então o anjo vem e mostra ao apóstolo a gloriosa condição da igreja após a segunda vinda do Senhor Jesus. Então João está vendo, tudo aquilo que foi descrito no capítulo 21, da beleza, a gloriosidade dessa igreja, o valor dessa igreja, a posição extraordinária que essa igreja tem junto com o Senhor por toda a eternidade. Em que ali o governo de Deus impera de forma plena e eterna. Também, esse mesmo anjo aqui, nesse capítulo 22, nesses versos aí, verso 6, na parte A, vai assegurar a João a fidedignidade de tudo que lhe foi mostrado. A segurança, a confiabilidade da visão que ele recebeu. Desde o capítulo 1. João está numa jornada de apresentações, onde o Senhor está, através do seu anjo, através do próprio Senhor, mostrando a ele todas as coisas que nós vimos no decorrer do livro de Apocalipse. Então, todas essas coisas são palavras fiéis e verdadeiras. Ele diz, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu acho muito importante a gente ver o quanto Deus atesta a veracidade da sua palavra, a segurança dela. Em dias como os que nós vivemos, marcado por insegurança, desconfiança e desânimo, devido ao engano e pelo prestígio, o grande prestígio que a falsidade, a injustiça recebe atualmente, precisamos atentar para o que nos diz aquele que é verdadeiro, o Senhor, Pai das luzes, em quem não há e não pode existir variação ou sombra de mudança, conforme nos diz Tiago, no capítulo 1, verso 17. A mentira não tem parte com Deus, ele nunca provou o engano,
e sempre conduzirá tudo e todos à verdade. Jesus é a verdade e só firmado nessa verdade o homem encontra real liberdade e vida segura e feliz. Por isso Deus desafia a todos para acreditarem e seguirem as instruções de sua palavra. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Vale a pena confiar na palavra de Deus. Aquele que confia na palavra do Senhor jamais será envergonhado. Esse será honrado. Esse vai desfrutar as coisas maravilhosas que o Senhor tem para os seus. O diabo vai fazer de tudo para desacreditar, para colocar dúvida, para desviar, distorcer aquilo que Deus fala na sua palavra, para enfraquecer a confiança de cada um de nós. E minando a confiança, mina também a esperança. E para viver essa esperança viva e poderosa que Apocalipse traz para nós, daquilo que nós temos no Senhor, daquilo que nós somos no Senhor, nós precisamos estar muito bem firmados na palavra. Muito bem apaixonados por essa palavra. Muito bem resolvidos com relação à sua veracidade. Verso 7 vai dizer: eis que venho sem demora. Significa que devemos permanecer atentos, vigilantes, não podemos nos distrair. A distração leva o crente a desviar da palavra de Deus, descuidar da vinda do Senhor. Portanto, analisemos como temos andado e se estamos indiferentes, desatentos quanto à volta do Senhor, quanto àquilo que ensina a sua palavra para nós. Devemos despertar se porventura estivermos anestesiados, sonolentos em relação à fidelidade dessa palavra, a qual Jesus, nesse capítulo, vai afirmar contundentemente que ele está às portas, que ele em breve está voltando. Devemos despertar e voltar à prática da palavra e vigiar na expectativa das suas recompensas. Eis que veio sem demora, nos afirma a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Guardar aqui não é no sentido de viver uma vida de agente secreto. Se esconder e esconder as instruções da palavra de Deus. Não. Guardar aqui é colocar os ensinos das Escrituras em prática. Viver e ser guiado por ela. E compartilhar dela a tempo e a fora de tempo. A todo instante. Esses que fazem assim são felizes, porque buscam a vontade do Senhor e desfrutam do que é bom, perfeito e agradável. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia, daqueles que praticam, daqueles que vivem, daqueles que monitoram se a maneira de viver que estamos tendo hoje corresponde com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Gente, quando a gente fala disso, nós sabemos que nós só vamos fazer as coisas na força do Senhor. É a graça do Senhor que nos sustenta. É dele tanto querer quanto realizar. A capacidade de gerar alguma coisa, de realizar qualquer coisa, ela vem do Senhor. Mas Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe a disposição que nós temos para agradá-lo, para servi-lo, para praticar o que Ele ensina. Por mais que não saibamos fazer, Deus se alegra em ver a disposição que nós temos, o compromisso que nós temos com Ele. Deus sabe perfeitamente como tem sido o nosso viver.
é tempo de reflexão para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor está falando e aplicar no nosso viver. Vamos seguir mais um pouquinho, por gentileza, verso 8. Aí nós vamos dar uma tacada maior. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas. Ou seja, para adorá-lo. João também está atestando isso, essa visão que ele tem. Ele está atestando aquilo que o anjo já atestou, que é verdadeiro aquilo que está sendo mostrado. E João, quem é João? João é o último dos apóstolos que está vivo, com mais de 90 anos de idade. Todos os apóstolos já haviam morrido. João é o discípulo amado de Jesus, é aquele que caminhou com Jesus nas cidades e povoados, pregando o evangelho do reino, participou das orações com Jesus. Você vai ver, as palavras sempre é Pedro, Tiago e João com Jesus. Ele está com Jesus na crucificação. João vai falar daquele momento em que Jesus olha para Maria e fala: mulher, eis aí o teu filho. Está falando para o discípulo amado, que provavelmente é o próprio João. E ele está preso justamente porque ele é uma testemunha fiel de Jesus Cristo. E isso incomodava o Império Romano. Ele andou com Jesus, ele sabe das coisas, ele conhece o Mestre. E ele diz: olha, eu vi. Sou eu quem ouvi e vi essas coisas. A comunidade que recebeu essas palavras naquele dia sentiram verdadeiramente confortadas por saber a fonte que estava transmitindo a palavra para ela. E nós também devemos sentir assim. Então esse João, esse apóstolo, ele, diante de todas essas coisas, ele se prostra para adorar o anjo. Então, verso 9, ele me disse, o anjo disse a João: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos entender um pouco mais. João fica tão maravilhado com tudo o que lhe foi mostrado que cai de joelhos diante do anjo para adorá-lo. Mas o anjo, então, o impede, reforçando que a adoração deve ser dirigida somente a Deus. Só o Senhor é o único digno de receber adoração. Agora, isso nos chama a atenção para que nós possamos avaliar se em nossas vidas não estamos curvando em adoração diante de outros deuses. João, sendo um judeu, ele devia saber de cor salteado o Shema, que os israelitas ensinam para os seus meninos, para os seus filhos ainda criancinha. Lá em Deuteronômio 6, 4 a 5 diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Não tem outro. Tanto é que um dos grandes problemas dos judeus é entender a Trindade. Eles não aceitam. Não aceitam Jesus, porque Jesus se identificou como Deus. E para o judeu é só um Deus, o Criador do céu e da terra. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de toda a tua força. O apóstolo foi repreendido pelo anjo. Adora só a Deus. Ele, com toda essa formação, ele se distrai com todas as coisas que ele vê e ele se prostra. Agora imagina eu e você, diante de tantas ofertas do nosso tempo, tantas atrações que tentam roubar o nosso coração, para nos desviarmos da verdadeira adoração ao Senhor. Quão grande é o desafio que nós temos, embora nós também temos o Espírito Santo que habita em nós, nós precisamos sempre estar atentos com todas essas coisas. Porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando alguém para poder aprisionar, para desviar da verdade. Ele não respeita posição, não respeita. Eu oro muito, eu jejum, eu faço isso. O diabo não respeita isso, ele vai sempre lançar coisas. Eu sou pastor, eu tenho tantas pessoas debaixo da minha responsabilidade. Não muda nada, o diabo não respeita, não respeitou o próprio Jesus. Ué. Ele estava lá tentando Jesus, toda a oportunidade que tinha. E furiosamente ele tenta ainda o povo de Deus. Então, às vezes o ídolo pode ser o próprio corpo. Nós vivemos num tempo de culto ao corpo, o conhecimento, o trabalho, algum esporte, os bens materiais, carros, o cônjuge, os filhos, o dinheiro, uma série de coisas. Quase sempre temos adorado aquilo que mais investimos nossos esforços, nosso tempo e os nossos recursos. É preciso averiguar se nós não estamos de joelhos em adoração a outros, a ídolos, e não diante do nosso Deus. Nós podemos fazer um montão de coisas, mas adorar somente ao Senhor. Não celes as palavras da profecia desse livro. Isso significa, torne a mensagem desse livro conhecida de todos. Era um pergaminho, né? Era enrolado. A gente vê no início Jesus abrindo os selos, né? Então não celes, não lacra isso. Significa que essa mensagem não pode ficar reclusa. Ela tem que ser transmitida, ela tem que ser levada. Ela precisa chegar ao conhecimento de outras pessoas. Pregue, anuncie as Escrituras, compartilhe a palavra de Deus com o máximo de pessoas possível. Não cesse de falar dessas preciosidades, porque o tempo está próximo. Nosso tempo para divulgar a palavra de Deus é relativamente muito curto, porque nós não sabemos o dia que o Senhor nos chama. Nosso tempo aqui é muito curto. E nós fomos designados para isso. A agenda nossa é a agenda do Senhor. E Ele diz o seguinte: ide e fazei discípulos. Então não tem isso e depois o Senhor, não. É o Senhor e depois. Se Ele permitir que vivamos, não só viveremos, mas faremos isso e aquilo outro. Mas isso é o foco. E o diabo ele faz de tudo para tirar o foco da igreja. A igreja envolve com outras coisas. E sempre tem justificativa. Estou trabalhando, estou fazendo isso. Bonito, né? Diante de Deus isso está muito bonito. Vai ter justificativa, porque não cumpre com o chamado, porque não tem. Não adianta se enganar, ninguém pode se enganar. O tempo é curto.
E nós não podemos deixar de ver que isso é urgente. Não pode haver brincadeira. Aqui o Senhor não está incentivando aí que o injusto ou o verso 11, que continue o injusto fazendo injustiça, que o imundo, que o injusto e que o imundo continue pecando. Não é isso que o texto está dizendo. O sentido é que, uma vez o evangelho tenha sido compartilhado, pregado, que essa é a ideia, né? Não seles a profecia desse livro, então anuncia ele. Nós estamos fazendo, você está compartilhando o evangelho. E aí, com as pessoas, e elas respondem negativamente, rejeitam, né? Não adianta essas pessoas que rejeitam atuarem como se fossem tementes a Deus. Não adianta uma vida mais ou menos. Com o Senhor é tudo ou nada. Ou estamos com Ele ou não estamos com Ele. Ou pertencemos a Ele ou não pertencemos ao Senhor. Ou respondemos positivamente a Ele e entramos de cabeça como seus servos trabalhadores em sua seara, ou estamos fora disso. O Senhor não suporta a mornidão. É isso que ele vai falar para a igreja de Laodiceia. Porque você não é nem morno, nem esquento, nem frio, está morno, estou a ponto de te vomitar. Uma vida dupla. Deus não tolera isso. A menos que tenha ocorrido um novo nascimento na vida da pessoa. Qualquer representação, qualquer forma teatral, é pura perda de tempo para enganar a si mesmo. Então ele diz, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo fazendo a sua imundícia, ainda sendo imundo, e o justo continue a praticar a prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. O que não pode é tentar a gente contemporizar as coisas, né? O que Deus está sempre lembrando aos seus discípulos é que ele não vai demorar para vir. A sua vinda não demora. Ele logo virá buscar os seus. Também o Senhor destaca a condição de felicidade daqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes entram na Nova Jerusalém. Somente por meio da fé em Jesus, o homem pode desfrutar a verdadeira vida, a vida eterna. Somente aquele que crê em Jesus, que entrega a sua vida a Cristo, que reconhece que não tem méritos nenhum, condições nenhuma para receber a salvação. Mas nos méritos de Jesus, se a pessoa crê nisso, ela é salva. Só aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, daquele que morreu para resgatar, para pagar os nossos pecados, para nos resgatar da condenação eterna. Não tem outra forma. E o Senhor está apresentando isso. Está trazendo essa mensagem que é atual, que é para agora, que é para o nosso momento. Agora, já no verso 15, ele traz um aviso contundente àqueles que vivem como se a prática do pecado não vai ter nenhuma consequência. E esses ficarão de fora. Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, quem pratica mentira. Todas as pessoas que trocam a verdade pela mentira, falam e não sustentam aquilo que falam. Essas pessoas ficaram de fora. Ele faz essa lista no capítulo 21, verso 18. Ele dá uma lista
Aqui ele acrescenta os cães, aqui ele tira alguns, mas para mostrar que essas práticas não passarão. Tem gerência, o negócio não é de qualquer jeito. E as pessoas vivem no nosso tempo e chacota a igreja como se o que eles estão vivendo é algo que não tem consequência nenhuma. Olha lá os bobalhão perdendo o tempo deles. Eu tive uma experiência dessa, o cara queria que eu mudasse uma nota fiscal, né? Fiz um trabalho e ele pediu que eu fizesse uma nota fiscal, um valor maior, bem maior. E ele veio justificando, falou, olha, porque eu acabei ficando no hotel, e depois eu tive que almoçar num restaurante, e de repente o trem não funcionou, eu tive que dormir de novo. Sei que o cara ficou quase uma semana sem tirar nota fiscal, e depois chegou no meu estabelecimento comercial, eu fiz o trabalho para ele, o serviço, mão de obra, né? Eu trabalhei muitos anos como pintor de parede, letreiro, né? Então, letrista, fiz o trabalho para eles, e aí ele queria que eu fizesse a nota fiscal. Aí eu falei para ele, eu não posso fazer isso. Ele falou, mas por que você não pode? Eu não posso fazer porque eu não fiz o trabalho para você, eu não fiz essas coisas para você. O que eu fiz para você é isso aqui. Então eu não posso fazer. Não, eu vou pagar o imposto a mais e vou te dar uma gratificação. Eu falei, não. Isso era para a empresa que ele trabalhava. Eu falei, eu não faço isso. Ele falou, bicho, mas fala por que você não faz isso? Todo mundo faz. Eu falei, não, porque eu presto conta com Deus. Ele, você é louco? Você acha que quem está lá em cima vai olhar para nós aqui embaixo? Você vai morrer pobre, rapaz. Engano. Ledo engano. Papai é o dono do ouro e da prata. É o dono de todas as coisas. E não é o dinheiro que determina a nossa conduta, tem que ser a nossa caminhada com o Senhor, a nossa confiança nele. Mas as pessoas vão pressionar. E vão tentar, o diabo vai tentar por isso e mais aquilo, falar que o que nós acreditamos é história da carochinha, conversa fiada, para minar a sua fé, para você colocar a sua confiança no seu potencial, no seu desempenho, na estrutura da empresa que você trabalha ou daquela que você construiu. Não no Senhor. Deus quer quebrar todas essas coisas. Então a gente precisa entender que quando nós fazemos isso, nós dependemos somente do Senhor, nós tememos a Ele. Mas aqueles que estão vivendo a sua vida de forma dissoluta, né, sendo extremamente agressivos, maldosos com os outros, destruindo as pessoas por conta de fama e poder e dinheiro, acha que isso vai ficar assim? Ficará fora da eternidade com o Senhor. Vão ser lançados no lago de fogo, terão uma morte eterna. Vida eterna só aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, o baralhado aqui é meio difícil. Mas é porque nós não estamos sendo preparados para poder prestar um vestibular, não. Nós estamos sendo preparados para a caminhada eterna com o Senhor. Não sou contra o vestibular, não, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a menina quase deu um troço aqui agora. Não, de jeito nenhum. Tem que estudar, tem que fazer as coisas, mas a nossa situação em Cristo Jesus é muito mais gloriosa do que todas as coisas que tem nesse tempo presente. E nós precisamos ser guiados por isso. Mas aqueles que estão fazendo todas essas atrocidades estão posando de bam, estão posando de que a vida boa e bonita é essa e que você está perdendo. Não é assim? E às vezes o coração vai falar assim, nossa, mas eu queria tanto. Ai, como se a vida cristã fosse chata. É a coisa mais boa que tem. Pertencer ao Senhor. Fazer os programas nossos com as coisas saudáveis para a glória do Senhor. Mas a agenda aí fora impõe e a propaganda é em cima e tal. E a pessoa fica achando que o que ela tem em Cristo não é. É coisa extraordinária viver isso. Coisa maravilhosa. As pessoas assim ficarão fora da Nova Jerusalém, não têm parte com Deus.
O verso 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Jesus é a, Israel foi podado, né? E Jesus é a raiz desse povo. E é a raiz de Davi porque ele é o Messias prometido, que sentaria, né, o rei prometido que sentaria no trono de Davi, que dava prosseguimento ao reinado de Davi, só que é um reinado eterno, superior. Então o Senhor está dizendo com isso aqui que ele não deve nada para Israel, e nem para a igreja, nem para os gentios, o Israel crente e para os gentios crentes, porque ele cumpriu todas as coisas. Ele é a geração porque segue o trono. E o Senhor está sentado no mais alto trono. E é a estrela da manhã, aquele que brilha eternamente. Verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aqui agora vem a oração. O Espírito, juntamente com a igreja, tem clamado a volta de Jesus. Vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, também venha. Então, aqueles que ainda não chegaram até a Cristo, estão convidados a vir para a salvação. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E esse é um convite do Senhor exposto a todas as pessoas no mundo em que vivemos. Há salvação, há esperança. É tempo de mudança. Então, se você precisa colocar a sua confiança, a sua fé em alguma coisa que de fato seja consistente, é a palavra de Deus. É as promessas do Senhor, nessa você pode confiar. Verso 18 ao verso 21. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora, certamente venho sem demora. O anúncio de Jesus, e ele frisa sempre isso, é agora. É para que a gente também viva com esse mesmo sentimento da volta de Jesus agora. Nada pode mudar a nossa visão e a nossa concepção em relação a isso. Nós precisamos viver como cristãos esperando Jesus hoje. Não é amanhã, é hoje. Aquele que dá testemunho diz, certamente venho sem demora, amém. Vem, Senhor Jesus. E ele termina abençoando, a graça do Senhor de Jesus seja com todos. E a todos aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos. Meus irmãos, ao longo de toda a história, a palavra de Deus tem sido atacada para ela ser desacreditada. Mas ela continua firme e forte, porque ela é a palavra de Deus. Ninguém pode impedir que essa palavra continue alcançando pessoas. Ela deve ser para mim e para você a única regra de fé e prática, porque Deus inspirou os profetas para que eles pudessem escrever, inspirou os escritores dela. É o próprio Deus falando através das pessoas, até formar o cano, né? A Bíblia que nós conhecemos hoje. Toda a escritura ela é inspirada por Deus. A palavra do Senhor nos garante isso. O próprio Deus, né, no texto que nós estamos vendo, dizendo que as suas palavras são verdadeiras, né? E bem-aventurado, feliz é aqueles que guardam essa palavra, né? Então, é
é o bem mais precioso que nós temos, é a palavra de Deus. Então não é o que as pessoas falam, mas é o que a Bíblia diz. A Bíblia é a nossa última instância. É a primeira e última. É a nossa regra de fé e prática, deve ser. É o que as Escrituras diz. Muitas pessoas estão atrás de profecias, de profetadas e de tantas coisas, de revelações. Mas o que nós precisamos é das Escrituras sagradas, viver o que ela ensina. Deus falou tudo que tinha para falar para o seu povo aqui na sua palavra. Está aqui para nós. Por isso nós podemos confiar nessa palavra. Podemos crescer nela. Podemos envolver nela, investir na palavra de Deus, na leitura, né, na transmissão dessa palavra maravilhosa, porque é isso que as pessoas precisam, né? E ele fala que nós devemos, então, não devemos selar, não pode selar, tem que ser transmitido. Amém, meus irmãos? Bom, nós podemos fazer a seguinte conclusão. Deus está chamando a sua igreja para ser encorajada, para olhar para as suas promessas e entender que Ele está presente, Ele está junto com a sua igreja. Jesus está presente na sua igreja, Ele caminha com a sua igreja, Ele fortalece a sua igreja, Ele orienta a sua igreja. Ele chama a sua igreja para ter a esperança renovada através das Escrituras, através daquilo que Ele ensina aqui para nós. Nós estamos vendo aqui que nós estamos participando enquanto igreja de todas as maravilhas de Deus. Que as pessoas ainda que ainda não tomaram uma posição, que estão vivendo aí vazias, sem um direcionamento, né, a ponto de uma loucura, pensando às vezes até em tirar a própria vida, perder o sentido da vida. O Senhor está dizendo, aquele que ouve vem. Ele está dando para todas as pessoas a oportunidade para participar desse banquete maravilhoso que é uma vida com Ele. E que a sua palavra é verdadeira. E nós temos que estar firmados nessa palavra. E ponto. Como nós temos levado? Quero aplicar dessa forma. Como nós temos levado a palavra de Deus? De que maneira nós temos tratado a palavra de Deus? Qual o lugar dela nas nossas vidas? Que tempo eu tenho tirado mesmo para me dedicar a uma leitura? Você vê aqui, ó, que o texto ele não está referindo às pessoas que vão para o céu. A gente vê menção aqui daqueles que não vão entrar. Esses recebem mesmo a sua descrição, né? Eles são descritos aqui. Mas o verso 14, ele vai dizer assim, olha, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aqui não está dizendo, você é um excelente administrador. Esse excelente administrador que tem dedicado todo o seu tempo para isso, está aqui. Esse que é isso, aquilo, outro, não tem. Porque esses foram chamados para ser lavados no sangue do Cordeiro, para viverem para Ele, para fazer parte da sua igreja. Então, faz parte da igreja aqueles que renunciaram a si mesmos para viver para o Senhor. Então, como nós temos tratado a palavra de Deus? Como nós temos feito das oportunidades que Deus tem dado para mim e para você no tempo em que nós vivemos? Não tem espaço para desculpa. Então, quero
convidar você a baixar a sua cabeça para a gente poder refletir em oração e confessar ao Senhor e pedir a Ele que nos ajude a desvencilhar das armadilhas que nós estamos vivendo. Muitas das vezes nós estamos querendo o reconhecimento humano das pessoas que nos cercam, mas não temos o reconhecimento do nosso próprio Senhor. Às vezes estamos nos curvando diante de vários ídolos, menos diante do Senhor. Oremos. Pai querido, no nome de Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos pela sua palavra. E ela nos chama para que a gente, diante de tantas maravilhas que o Senhor concedeu a nós, teu povo, e nos chamou para caminhar contigo de forma perseverante e fiel, testemunhando da palavra do Senhor e do testemunho de Jesus. E muitas das vezes nós não temos levado isso a sério, Senhor. Ó Deus, temos tantas dificuldades, tantas limitações, mas nessa hora nós colocamos a vida de cada um, a minha e a vida daqueles que mais têm vivido embaraçados com as coisas desse tempo presente, para pedir ao Senhor, ó Deus, liberta-nos nessa noite. Abra os nossos olhos, Senhor. Faça uma mudança na vida, na rotina de cada um. Que a prioridade seja o Senhor e o teu reino em primeiro lugar. Nos ajude, Senhor, a viver intensamente essa esperança que a sua palavra nos traz em Apocalipse. Que assim como os heróis da fé caminharam aguardando as promessas futuras, a Canaã, as promessas do Senhor, um mundo melhor, e abriram mão de todas as ofertas do seu tempo para caminhar ao seu lado, Pai. Não é diferente a nossa luta hoje, ó Deus. O Senhor sabe que muitos não têm conseguido dizer não para esse tempo. Mas nessa noite, liberta o teu povo, liberte o teu filho, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Para que a gente possa viver com os olhos fitos em todas as promessas do Senhor. Meus irmãos, nós estamos chegando ao encerramento